Olá, meus irmãos e irmãs de fé. Se você chegou até aqui é porque também sente em seu coração um amor especial pela nossa mãezinha querida que intercede por nós e que, mesmo diante das adversidades e incompreensões, continua sendo nossa guardiã e consoladora. Hoje trago mais um relato de compaixão que vai tocar seu coração. Mas antes, deixe um comentário nos dizendo de onde está assistindo. Permitam-me, irmãos, que eu lhes conte uma história. A minha história, a da nossa Guaraciara. Eu sou João Gabriel. Esta terra é meu lar, meu chão. Nasci e envelheci por aqui, e juro, já presenciei de tudo. Mas o que se desenrolou em 2024? Ah, irmãos, isso a memória se recusa a diluir. Uma cicatriz profunda e indelével na alma. Naquele ano, um clima de campanha polarizado tomou conta da nossa gente. Pela primeira vez na história, um pastor evangélico ousou candidatar-se à prefeitura. Seu nome, Elias Mendes. Bastava um pastor Elias e todos sabiam de quem se tratava. Ele tinha um carisma quase sobrenatural, uma lábia hipnotizante que prometia não só mudança, mas uma verdadeira revolução. Seu mantra? Deus, família e prosperidade. E ele venceu, irmãos, com uma margem esmagadora. Uma multidão imensa entregou-lhe confiança, seus sonhos apostando num futuro promissor. E eu, João Gabriel, católico de raiz, preferi o silêncio. Havia, sim, algo no pastor Elias que me inquietava, um pressentimento. Mas evitei qualquer atrito. O que muitos não sabiam, ou preferiam ignorar, era a verdade por trás daquele sorriso sedutor. Quem o conhecia de perto, via. Sua religiosidade não era apenas fervorosa, era intolerantemente cega. Ele não hesitou em praça pública, repetidas vezes, a declarar que nós, católicos, vivíamos na idolatria, que Maria é uma mulher como outra qualquer. Para ele, a única verdade, a fé genuína, residia exclusivamente em sua igreja. Lembro-me com clareza das suas pregações agressivas, ali, no coreto da Praça da Matriz, ofendendo os fiéis, chamando nossas procissões de feitiçaria, afirmando sem pudor que imagens de escultura não têm o poder de salvar uma alma. E apesar de todo esse veneno, ele foi eleito. Inacreditável, não é, irmãos? Os primeiros meses de seu mandato foram estranhamente quietos. Uma calmaria forçada, um silêncio quase ensurdecedor que hoje eu percebo, anunciava a pior das tempestades. A gente sente quando o ar muda. E então, irmãos, como um raio em céu azul, o escândalo irrompeu. Assim que a metade do ano virou, a prefeitura, sem aviso, divulgou nas redes sociais um projeto ambicioso, a revitalização do centro histórico. No papel, tudo parecia um sonho, uma nova praça, um coreto moderno, iluminação de última geração e, o mais intrigante, algo que batizaram de Polo de Adoração Regional Nova Aliança. Mas, ao examinar aquele projeto com mais atenção, um arrepio gélido e profundo me percorreu a espinha, um golpe no peito. Nossa igreja, sim, aquela mesma igreja que é o verdadeiro coração da nossa Guaraciara, estava ali, marcada para demolição. A igreja matriz de Nossa Senhora do Rosário, que se ergue ali há mais de 150 anos, testemunha silenciosa do casamento da minha avó, do meu batismo, da minha primeira comunhão. O próprio pulso da nossa história, nosso alicerce espiritual, prestes a virar pó. O choque foi avassalador. Instantâneo, as notícias se espalharam como pólvora. Os grupos de WhatsApp da comunidade foram inundados por mensagens de revolta. A Rádio Comunidade FM não falava de outra coisa. Na missa de domingo, irmãos e irmãs, o burburinho era um só. Ver as lágrimas nos olhos de cada um, só de imaginar nosso altar sagrado da matriz, o coração de Guaraciara, reduzido a escombros, era de partir a alma. O corpo tremia. Até quem raramente pisava na igreja se viu profundamente indignado, ferido. Não era só um prédio, era o nosso patrimônio, a nossa memória, a nossa história. Para muitos,
Era a nossa fé sendo profanada na frente de todos. A justificativa do prefeito pastor Elias, ele alegava com ares de profeta, irmãos, que o povo clamava por um novo tempo espiritual e que nossa igreja matriz de Nossa Senhora do Rosário, aquele edifício centenário, já não representava a fé da maioria. Teve a audácia de ir à televisão e proclamar, com um sorriso calculista: a verdadeira fé não se encontra em paredes, mas no coração. Mas nós, os que realmente o conhecíamos, os que moramos aqui há uma vida, sabíamos. A gente sentia na pele. Por trás daquele discurso polido e ensaiado, corria um veneno amargo, uma agenda escondida. Padre Joaquim Noronha, nosso bravo pároco, não se rendeu, irmãos. Ele tentou intervir, desesperadamente. Foi à prefeitura, buscou o diálogo, apresentou documentos irrefutáveis que comprovavam o valor histórico inestimável do nosso templo. E implorou o apoio dos vereadores na Câmara. Tudo em vão. Um silêncio que doía na alma, um silêncio total. Os vereadores, acovardados pelo medo de perderem seus cargos, mantiveram uma postura cúmplice, omissa. E os aliados evangélicos do prefeito. Esses aplaudiram a decisão com entusiasmo, com um fervor que só servia para reforçar a nossa desconfiança. Foi então que os murmúrios começaram a se espalhar pelos cantos mais obscuros. Funcionários da prefeitura falavam baixinho, quase em segredo, que a obra daquele polo de adoração regional Nova Aliança, sim, aquele que destruiria a nossa história, a nossa fé, já tinha um dono definido. Muito antes de qualquer anúncio oficial, muito antes de qualquer licitação. E não era um dono qualquer, não. Quer saber quem estava por trás da empreiteira que levaria a obra? Era a construtora Fé e Firmeza Ltda. Board, do cunhado do próprio pastor Elias, o prefeito. Um esquema montado nos bastidores, um jogo sujo, descarado, que usava a fé como o disfarce perfeito para encher os bolsos de alguns poucos. Ninguém conseguia provar a verdade em papel, irmãos e irmãs, mas as evidências, elas gritavam na nossa cara. Eu mesmo vi com meus próprios olhos o terreno ser cercado bem antes de qualquer aprovação formal. A fé, usada como moeda de troca, uma mancha na nossa história que nunca mais se apagará. O ronco dos caminhões, cada vez mais frequente, ecoava pelas ruas tranquilas, irmãos. Máquinas pesadas, imponentes e ameaçadoras eram descarregadas e testadas com uma precisão fria. Era inegável, a essa altura, que o plano estava em pleno vapor, arquitetado nos bastidores por um longo e silencioso tempo. A derrubada da nossa igreja matriz era o passo final, o último obstáculo para erguer o que eles, com uma arrogância calculada, chamavam de Templo da Nova Fé. E o que dilacerava a alma, o que tornava tudo infinitamente mais amargo, era testemunhar a adesão, ver pessoas que, com uma sinceridade assustadora, acreditavam estar cumprindo a vontade divina. Gente que até então jamais havia pisado em uma missa, mas que agora se sentia no direito de decretar que nossa igreja era, afinal, apenas um resquício obsoleto de um passado distante. Eu vi, com meus próprios olhos, Guaraciara se metamorfosear. De repente, ela não era mais a mesma. Aquela familiaridade aconchegante se dissipou, dando lugar a um campo de batalha silencioso, onde as armas não eram de metal, mas perfuravam a alma com uma precisão cirúrgica. Palavras afiadas cortavam como lâminas, e olhares carregados de desprezo eram dardos lançados no coração. Foi nesse clima de tensão sufocante que nós, católicos de raiz, em um ato de profunda resistência, intensificamos nossas orações. A paróquia, antes com um punhado de almas, agora vivia abarrotada. Um santuário pulsante de fé em meio à adversidade. Lembro-me vividamente do dia em que a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que por tanto tempo repousara discretamente em um altar lateral, foi movida para o centro, para o coração da nossa comunidade.
Não era apenas uma mudança de lugar, era um último e desesperado apelo por socorro, a expressão tangível do que todos nós sentíamos. Em meio a essa atmosfera densa de medo, tensão e fé inabalável, as vigílias começaram. Terços eram rezados em uníssono, procissões silenciosas se formavam em frente à igreja matriz, tudo permeado por uma paz que contrastava com a fúria que nos cercava. Não havia um pingo de violência, apenas a força avassaladora da oração. No fundo, eu sentia, e todos nós sentíamos com a mesma intensidade, que a única força capaz de deter aquela barbárie, aquela injustiça que se desenhava, não viria deste mundo. Então, sem aviso, a notícia irrompeu. Foi como uma labareda em palha seca, consumindo a paz com rapidez avassaladora. Vão demolir a igreja. Essa frase ecoava em cada esquina, no burburinho do mercado, na fila da lotérica, nos bancos do parque onde os idosos costumavam se sentar. Alguns sussurravam, a vergonha estampada no rosto, outros gritavam, a indignação borbulhando, mas todos nós, sem exceção, sentíamos o mesmo nó sufocando o peito, a mesma dor excruciante. Aquela igreja matriz não era apenas pedra e cimento para mim, irmãos. Era a nossa memória viva, a nossa história pulsante, uma fé que teimava em resistir, fincada nas raízes da comunidade. Pouco tempo depois, o golpe final, o selo da tragédia. O projeto foi oficialmente aprovado, irmãos. O pastor Elias, com sua pose impecável e sorriso calculista, organizou coletiva que mais parecia espetáculo. No auditório da Prefeitura de Guaraciara, desdobrou a maquete do que pomposamente chamava de Polo de Adoração Regional Nova Aliança. Estrutura moderna, fria, toda em vidro e aço, auditório gigantesco, palco elevado, até cafeteria. Ele falava em adoração e unidade para toda a região. Mas ninguém ali, irmãos, era ingênuo. Eu, certamente, não era ingênuo. A arquitetura, o design, até logotipo no canto da apresentação, tudo gritava o nome da sua igreja, a mesma de onde ele pregava contra nós, católicos, nos taxando de idolatria e desqualificando a Virgem como mulher comum. Aquilo para mim, para todos nós, não era centro interreligioso, era templo disfarçado. Projeto pessoal financiado com nosso dinheiro, dinheiro suado do povo. A indignação só aumentava, fervilhava silenciosamente como lava sob a crosta terrestre. Era rebelião interior, pois ninguém ousava confrontar o prefeito diretamente. Ele detinha poder, tinha seguidores fiéis e pior, usava a religião como escudo impenetrável, quase sagrado. Foi então que nós, católicos de raiz, nos organizamos de forma diferente, mais profunda. As vigílias multiplicaram, as novenas à padroeira ganharam nova intensidade, terços comunitários se tornaram diários. Nossa igreja matriz de Nossa Senhora do Rosário, antes casa simples, transformou-se em santuário fervilhante todos os dias, porto seguro para a alma. Eu via, irmãos, pessoas ajoelhadas no chão frio, lágrimas escorrendo, molhando o piso com dor e esperança. Gente que mal aparecia na missa, agora chegava com vela acesa na mão, símbolo de sua fé inquebrantável. E sim, eu estive lá em muitas daquelas noites. Vi mães rezando com força que parecia mover montanhas por filhos e futuro. Idosos com um terço tão apertado entre dedos que parecia parte deles, extensão da própria alma. Jovens cantando, vozes puras ecoando aos pés da imagem de Nossa Senhora Aparecida, hino de resistência. Era força que não nascia da política, nem de poder terreno, irmãos. Nascia de algo muito mais profundo, algo que pulsava no cerne de nossa humanidade. Era a dor espiritual de sentir que estavam nos arrancando algo sagrado da alma, o que tínhamos de mais íntimo e verdadeiro. E o pastor Elias, impassível, ele ignorava cada apelo do padre Joaquim Noronha, cada assinatura do povo, cada carta enviada pela Diocese de São João del Rei. Nas redes sociais, com desprezo velado,
nos taxava de religiosos atrasados, proferindo que Deus não habita em prédios velhos, mas em corações renovados. Um dia, porém, eles ultrapassaram todos os limites. Era uma sexta-feira à tarde, e o som das primeiras obras preliminares começou a rasgar o silêncio da nossa esperança. Irmãos e irmãs, ainda hoje, aquela cena está viva na minha memória. De repente, um caminhão da prefeitura apareceu, despejando sem dó uma montanha de cones, placas e cercas de metal. Em poucas horas, já havia homens com suas trenas, medindo o chão sagrado ao redor da nossa igreja matriz de Nossa Senhora do Rosário. Mas o que realmente me deu um aperto no coração, uma sensação sufocante de medo e que me tirou o ar, foi ver aquele trator imenso sendo estacionado bem ao lado da capela lateral. Era um aviso, um grito mudo do que estava por vir. Foi naquele momento de pura aflição, meus irmãos, que meus olhos se encontraram com Dona Dulce, uma velhinha de 80 e tantos anos com a fragilidade marcada em cada curva do corpo, que se ajoelhou ali sem pensar duas vezes, bem na porta principal da igreja matriz, sob um sol de rachar que castigava a todos nós. Do nada, naquele silêncio pesado que nos tomava, ela começou a rezar alto. O corpo dela, encurvado pelos anos, parecia tão pequeno, mas a voz... a voz dela era um milagre, firme como uma rocha, entoando um terço atrás do outro, cada Ave Maria um clamor, um grito de esperança que rasgava o ar. Como se fôssemos puxados por uma força maior, um ímã invisível, as pessoas foram se chegando uma a uma. Em pouco tempo, mais de uma centena de irmãos, antes perdidos, agora se juntavam em volta de Dona Dulce. Eles rezavam, sim, mas em silêncio. Era um silêncio que falava mais alto que qualquer grito, quebrado só pelo choro abafado e pelas lágrimas que rolavam, sem parar, nos rostos marcados pela dor. Mas, meus irmãos, por trás de cada lágrima, em cada olhar fixo na imagem da fé, havia um brado, um clamor silencioso que dizia: não vamos nos entregar. Os jornais da região e até a Rádio Comunidade FM noticiaram a nossa história, meus irmãos. Católicos fazem resistência pacífica contra a demolição. Mas podem acreditar, ninguém lá da Prefeitura Municipal de Guaraciara se deu o trabalho de se pronunciar. Para eles, era como se a fé de Guaraciara não existisse. Éramos para o prefeito Elias e sua gente meros invisíveis, ignorados. Enquanto a tensão aumentava, meus irmãos, os boatos sobre a construtora, antes apenas sussurros medrosos, começaram a ganhar um corpo assustador. Falava-se de uma empresa de fora, sim, a tal Fé e Firmeza Lectada, mas com ligações diretas, muito convenientes, com a família do próprio pastor Elias. Era uma verdade que já nos machucava, um pressentimento amargo que finalmente se revelou. Um funcionário do gabinete, com a voz embargada e um olhar cansado de quem carrega um peso enorme, confirmou o que muitos já cochichavam por aí. O homem por trás de toda aquela loucura da demolição não era outro senão o cunhado do pastor prefeito. Entendem, irmãos? Tudo, absolutamente tudo, estava combinado. Uma rede de interesses obscuros, armada nas sombras. De repente, ficou claro como água. A demolição da nossa igreja matriz não era só um ato de desprezo pela nossa fé. Não, de jeito nenhum. Era, na verdade, um negócio milionário, um golpe descarado e sem vergonha, muito bem disfarçado por trás de discursos bonitos e, ironicamente, de uma cruz no bolso. Uma traição, sim, sob o manto sagrado da fé. Mas por mais que tentassem nos abater, por mais que a verdade se revelasse cruel, a fé do nosso povo, essa só crescia, inabalável. No domingo que se seguiu, o padre Joaquim Noronha, com sua força inabalável e sua voz cheia de convicção, organizou uma missa campal bem ali, em frente à nossa amada igreja matriz de Nossa Senhora do Rosário.
A resposta foi impressionante, superando todas as expectativas. Gente de outros povoados, fiéis que há muito tempo estavam afastados da comunidade e até mesmo alguns evangélicos que se recusavam a compactuar com as atitudes do prefeito, todos vieram. Não era um grito de guerra, nem uma afronta violenta. Era uma súplica coletiva, um clamor silencioso que se elevava aos céus e dizia em uníssono: não nos tirem a nossa casa, o nosso lar espiritual. Eu me lembro perfeitamente daquele dia, daquele mar de gente unida. Depois da missa, uma cena me marcou profundamente, cravou-se em minha memória. Uma menininha, a Clara, com não mais do que 5 ou 6 anos, aproximou-se da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Com uma delicadeza tocante, quase sagrada, ela depositou uma flor a seus pés. O pai dela, com os olhos marejados de uma emoção profunda, sussurrou para mim, mal conseguindo conter as lágrimas. Ela pediu que a Virgem salvasse a igreja, ele disse. Foi naquele instante que uma certeza começou a se formar em mim, dolorosa e real. Talvez apenas um milagre poderia nos salvar. Politicamente, tínhamos as mãos atadas, completamente derrotados. Não havia mais para onde correr. Mas espiritualmente, algo poderoso começava a se mover. A cidade inteira parecia respirar fé novamente, como se cada um de nós estivesse clamando aos céus por uma intervenção divina. E acreditem, os céus ouviram. Ninguém, absolutamente ninguém, imaginava que a resposta viria tão rápido. Então, chegou a segunda-feira, aquele dia infame no finalzinho de setembro, quando o primeiro golpe nos atingiu. E foi literal. O som metálico, brutal e seco de uma marreta se chocando contra o muro lateral da nossa igreja matriz, de Nossa Senhora do Rosário, ecoou pela cidade. Aquilo não foi só um barulho, foi um grito de dor que acordou a todos, que rasgou o silêncio da manhã. Aquele impacto doía. Doía como se tivessem nos atingido diretamente na alma, um golpe cruel no mais íntimo de cada um de nós. Ainda hoje, se fecho os olhos, sinto aquela sensação, um arrepio gélido percorrendo a espinha. Era como assistir a uma blasfêmia ao vivo, um ataque violento e profano ao coração do sagrado, transmitido em tempo real. Irmãos, naquele primeiro dia de tanto horror, eu vi com meus próprios olhos, o muro de fora da nossa igreja matriz começou a ruir. E o pior, a dor cortou mais fundo ainda. Justamente a parte onde estava aquela pintura tão antiga e venerada de Nossa Senhora, um pedaço da nossa história, da nossa fé, foi destruída sem dó, sem avisar, sem um pingo de respeito. A prefeitura, irmãos do nada, apareceu com seus operários, aquelas fitas amarelas de segurança e seus caminhões. Cercaram nossa igreja, a casa de Deus, como se fosse um foco de perigo público, um lugar sujo que precisava ser isolado. E nós, o povo, ficamos do outro lado da fita, de mãos atadas, só assistindo e chorando. Ali, diante do que eu via, desdobravam-se cenas que jamais pensei em presenciar. Havia homens e mulheres com seus terços apertados com força entre os dedos, as orações silenciosas se misturando aos gritos de súplica. Outros empunhavam cartazes feitos às pressas, com letras tremidas que imploravam, que clamavam para que aquela loucura que só crescia tivesse um fim. Era um cenário de desespero e de pura resistência, um grito coletivo que parecia ecoar nas próprias pedras da nossa querida Guaraciara. E o prefeito, pastor Elias? Ele nem sequer teve coragem de mostrar o rosto, de encarar a dor e a revolta do povo. Em vez disso, escolheu a segurança de uma gravação. Um vídeo foi solto por aí, onde a voz dele, estranhamente mansa e calculista, tentava acalmar os ânimos. Ele dizia que a resistência era algo esperado, que nem todo mundo conseguia entender os planos grandiosos de Deus, e que, vejam só que absurdo, aquele novo polo de adoração seria um verdadeiro divisor de águas na fé da nossa comunidade. Pura falácia, uma farsa descarada e insultante que parecia debochar da inteligência de todos nós.
até mesmo os mais neutros, aqueles que até então tentavam se manter à margem, com uma imparcialidade quase ingênua, começavam a enxergar a verdade nua e crua. Aquela obra gigantesca não era para Deus, e muito menos para o povo. Era, sem sombra de dúvida, para ele mesmo. Para engrandecer seu nome, para alimentar seu próprio culto, sua vaidade sem limites. A raiva borbulhava em nossas veias, um fogo incontrolável que, paradoxalmente, se misturava a uma sensação esmagadora de impotência. Tínhamos feito o que era preciso, claro. As denúncias foram protocoladas, cada detalhe levado à justiça. Mas os juízes do distrito simplesmente se recusaram a intervir. Alegavam, com um descaso burocrático, que toda a papelada estava em ordem, impecável. E para nossa profunda frustração e incredulidade, de fato estava. Mas como? Essa era a pergunta que nos atormentava. Sabe-se lá quais artimanhas foram usadas, mas tudo parecia cuidadosamente amarrado, cada brecha jurídica fechada com maestria, tornando impossível qualquer tipo de intervenção externa. Naquela terça-feira sombria, irmãos e irmãs, testemunhamos o início do fim. Derrubaram a calçada dos fundos da nossa igreja matriz. Na quarta veio a vez do pequeno campanário lateral, uma estrutura que era um pedaço vivo da nossa história, desfazendo-se em pó e escombros sob os golpes impiedosos das máquinas. Foi exatamente nesse ponto de desespero máximo, com a fé e a esperança vacilando em nossos corações, que o padre Joaquim Noronha, num ato de coragem inabalável e fé profunda, tomou uma decisão que jamais havia sequer cogitado. Ele convocou uma vigília permanente. A praça em frente à igreja, antes um espaço de rotina, logo se transformou em um santuário ao ar livre. Montamos tendas improvisadas, trouxemos imagens sagradas que pertenciam às nossas famílias, acendemos centenas de velas que cintilavam na escuridão e organizamos bancos de madeira para o conforto dos fiéis. A cada 3 horas, grupos de pessoas se revezavam, num ciclo contínuo, mantendo a chama da oração sempre acesa. Pela manhã, o rosário ecoava, suas contas deslizando entre dedos cansados. À tarde, as ladainhas preenchiam o ar com suas melodias antigas. À noite, os cânticos entoavam hinos de fé e resistência, e de madrugada. De madrugada, vinha o silêncio. Aquele silêncio profundo, quase palpável, que só existe quando um povo inteiro está se comunicando diretamente com Deus. Eu mesmo, com a alma em frangalhos, participei de quase todas as vigílias. Fui testemunha ocular de cenas que jamais, em tempo algum, conseguirão ser apagadas da minha memória. Vi senhoras, algumas mal conseguindo andar, chegando de táxi apoiadas em muletas, apenas para rezar uma dezena do terço, sua devoção superando a fragilidade física. Vi homens rudes, com a pele curtida pelo sol implacável do campo, ajoelhados em um pranto silencioso, seus olhos marejados de lágrimas que revelavam a dor de suas almas. Vi crianças, em sua pureza e inocência cristalina, desenhando a Virgem Maria em pedaços de papel e colando seus singelos desenhos nas grades da igreja, como pequenas preces visuais que adornavam o templo. Era tudo tão lindo, tão puro e, ao mesmo tempo, tão dolorosamente triste, pois, por mais que nossas orações, como fumaça de incenso, subissem aos céus, sabíamos, no fundo do coração, que o altar, o coração pulsante da nossa fé, continuava impiedosamente marcado para cair. E então, irmãos e irmãs, numa noite em particular, algo verdadeiramente estranho e inexplicável aconteceu. Algo que até hoje me arrepia a alma por completo. Era uma quinta-feira fria, por volta das 2 da manhã. O frio apertava com uma intensidade que entrava nos ossos. O padre Joaquim Noronha já havia se recolhido para um merecido descanso e restavam apenas umas 7 ou 8 pessoas na vigília. Eu estava entre elas, envolto em um silêncio quase sepulcral, sentados com cobertores nos ombros.
Alguns cochilavam, vencidos pelo cansaço, enquanto outros murmuravam suas orações mais íntimas. De repente, sem qualquer aviso prévio, todas as velas sobre a mesa se apagaram ao mesmo tempo. Não havia vento, nem sequer uma brisa tênue, nada que pudesse justificar aquilo. Simplesmente se foram. Um calafrio intenso nos atingiu, percorrendo nossas espinhas como um choque elétrico. Ficamos assustados, claro, uma onda de pânico sutil nos invadindo. Alguém, com as mãos tremendo, tentou acendê-las novamente, mas o fósforo não riscava. O isqueiro falhou repetidamente. E foi exatamente nesse instante de escuridão profunda e um desespero crescente que ouvimos. Um ruído, um som vindo de dentro da igreja, um som inconfundível. Naquele instante, todos nós nos viramos, nossos corações batendo descompassados. Juro que a porta principal, aquela que a prefeitura havia trancado a chave com tamanha prepotência, se abriu sozinha. Eu ouvi o ranger lento e fantasmagórico, como se uma força invisível a empurrasse por dentro. Uma senhora que estava conosco ajoelhou-se imediatamente, as lágrimas escorrendo por seu rosto, marcado pela idade, enquanto ela rezava em voz alta. Uma prece que vinha da alma. Se és tu, mãe, protege esta casa, manifesta-te. O ambiente mudou drasticamente. Era uma daquelas sensações inexplicáveis, algo que se sente na pele, nas entranhas. O ar pareceu ficar mais denso, quase pesado. Meu coração apertou no peito e meus olhos, subitamente, se encheram de lágrimas. Justo naquele momento crucial, a luz potente do poste da praça, como um holofote divino, invadiu a porta aberta da igreja. Por um segundo, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, mesmo distante, pareceu brilhar com uma intensidade sobrenatural, preenchendo o vazio com uma esperança, mas não havia ninguém lá dentro, apenas o eco daquele silêncio sagrado. Pensem bem, irmãos, ninguém abriu aquela porta, ninguém, mas lá estava ela, entreaberta, e assim permaneceu, desafiando a escuridão da noite até o amanhecer. Ninguém, nem mesmo os mais destemidos, ousou tocar nela para fechá-la. Amanhã trouxe um mistério ainda maior. Um grupo de senhoras, ao adentrar a igreja matriz de Nossa Senhora do Rosário, encontrou o altar coberto por uma chuva de pétalas de rosas, rosas de um vermelho vibrante, quase pulsante. De onde teriam vindo? Ninguém fazia ideia. Elas não estavam ali no dia anterior, nem durante as missas, muito menos nas novenas à padroeira. E o que tornava tudo mais inexplicável, estavam frescas, como se tivessem sido depositadas com o mais delicado dos cuidados momentos antes. Foi a partir desse dia que os murmúrios de uma aparição começaram a se espalhar, como um vento que carrega segredos por Guaraciara. Alguns juravam que uma senhora havia testemunhado algo, mas preferiu manter seu nome em sigilo, talvez por temor, talvez por reverência. Outros relatavam uma luz de intensidade fora do comum, um perfume inebriante que pairava no ar, e ainda mais assustador, uma voz que sussurrava, clara e decidida: "Este lugar é meu." O padre Joaquim Noronha, com sua prudência ancestral, não confirmou nada do que se dizia, mas, com a voz embargada, pediu que se mantivessem inabaláveis na fé. E justamente naquele mesmo dia, algo inesperado aconteceu, algo que ninguém poderia ter previsto. Um carro oficial preto, um sedã blindado, estacionou discretamente ao lado da igreja matriz. Dele, desceu o próprio prefeito Elias. Não havia câmeras para registrar o momento. Nenhum de seus seguranças habituais o acompanhava e ele não disse uma palavra. Entrou sozinho e lá permaneceu, em silêncio pesado, por quase meia hora. Quando emergiu do santuário, seus olhos estavam vermelhos, inchados, como se tivesse chorado muito ou enfrentado uma verdade dolorosa. Nós, o povo, atônitos, o observávamos em um silêncio ainda mais profundo que o dele. Foi naquele instante que uma chama adormecida voltou a se acender em nós.
Uma esperança que parecia uma brasa teimosa, ainda ardendo sob as cinzas frias da resignação. Porque se até o prefeito Elias, o homem mais poderoso da cidade, havia adentrado aquele lugar e saído transformado, era porque algo grandioso acontecia ali, algo que transcendia nossa imaginação mais fértil. Depois daquele dia, irmãos e irmãs, quando o prefeito Elias entrou sozinho na nossa amada igreja matriz e reapareceu com os olhos avermelhados, Guaraciara mergulhou num silêncio ainda mais pesado, um silêncio denso, quase palpável, que não era o silêncio de antes, da apreensão, mas um silêncio carregado de uma expectativa quase insuportável, a premonição de que algo verdadeiramente grandioso estava para acontecer. Não houve anúncios bombásticos, nem coletivas de imprensa, nem vídeos de esclarecimento. Apenas o silêncio. As obras pararam abruptamente e ninguém sabia o porquê. O trator, que antes rugia com sua fúria metálica, ficou ali, imóvel, coberto por uma lona que parecia um sudário. Os operários simplesmente não voltaram, e o pessoal da construtora, fé e firmeza liquetetita, antes visto diariamente perambulando pela prefeitura, sumiu como se nunca tivesse existido, nem mesmo o cunhado do pastor Elias, aquele que seria o futuro encarregado do tal polo de adoração regional Nova Aliança, foi visto novamente em nossa Guaraciara. No começo alimentamos a ideia de que era só uma pausa técnica, talvez um problema inesperado no contrato, ou mais uma daquelas manobras políticas que tanto conhecíamos. Mas o tempo avançou, implacável, e o assunto, misteriosamente, simplesmente se dissolveu no ar. Não se falou mais uma única palavra sobre a demolição iminente, nenhuma menção sequer ao famigerado polo. Era como se o projeto tivesse evaporado, virado nada. Mas nós que vivemos cada instante dessa história, desde o seu começo, sabíamos, irmãos e irmãs, sabíamos em nossos corações que aquilo não era de forma alguma uma mera coincidência. Aquela visita solitária do prefeito Elias à matriz havia mudado tudo. Eu só viria a saber o que realmente aconteceu lá dentro semanas depois. E não foi por fofoca, não por um boato sussurrado. A verdade me foi revelada pelo relato de uma senhora, nossa querida Dona Lúcia, que há anos dedicava sua vida a limpar a igreja como voluntária. Foi ela quem testemunhou tudo com os próprios olhos, cada detalhe daquele dia incomum. E foi ela quem me contou, com a voz baixa e embargada, as mãos trêmulas, que pareciam reviver cada movimento, cada emoção daquele instante. Dona Lúcia confessou que naquela noite ficou escondida em uma das capelas laterais. Ela não queria ir embora, mas, ao mesmo tempo, não queria interromper o que quer que estivesse prestes a acontecer. Estava rezando sozinha, em sua quietude, quando viu o prefeito Elias entrar. Ele caminhava sem pressa, sem o celular na mão, com um olhar estranho, pesado, carregado de uma angústia visível. Ele avançou lentamente até o altar e parou, de repente, bem em frente à imagem da Virgem. Permaneceu ali por alguns segundos, observando-a intensamente. Então, para a surpresa de Dona Lúcia, ele começou a falar, em voz alta, com um tom que beirava a raiva, ou talvez um desespero quase primal. Irmãos e irmãs, segundo a Dona Lúcia, o pastor Elias proferiu palavras duras, cheias de amargura. Eu nunca entendi por que este povo te ama tanto. Ele teria dito, a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Você é só uma imagem, uma mulher inventada por Roma. Se existe mesmo um Deus, que ele se mostre agora, porque eu estou cansado de fingir. Foi exatamente naquele instante, lembro-me bem da voz embargada da Dona Lúcia ao me contar que tudo mudou. Ela descreveu uma brisa, mas não uma brisa qualquer. Era uma corrente de ar que atravessou a igreja matriz, e era quente, quase um abraço invisível que envolvia a alma, e logo em seguida, uma luz começou a emanar da imagem. Não era um brilho forte,
agressivo, como o de um holofote que cega. Era um resplendor suave, sereno, que parecia nascer de dentro da própria parede da igreja. Uma claridade que crescia, sutil e constante, a cada segundo que passava. Eu podia quase sentir o ar pesado daquele momento, apenas de ouvi-la descrever. A dona Lúcia, com a voz embargada pela lembrança vívida, descreveu o instante. O pastor Elias recuou, um passo hesitante para trás. Ele ergueu a mão instintivamente, como um escudo fútil, tentando se proteger de algo inevitável, de uma verdade iminente. Mas era tarde demais. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, que até então parecia uma escultura inanimada, de repente se transfigurou. Lentamente, diante de seus olhos arregalados, a Virgem abriu os olhos e o fitou. Um olhar direto, penetrante, sem desviar, que o prendeu no lugar, desafiando toda a sua lógica. A dona Lúcia jurou: irmãos, naquele instante, o ar dentro da igreja matriz se densificou, tornando-se pesado, quase palpável, como se o próprio tempo tivesse estagnado. E então ela ouviu, não pelos canais auditivos, mas com uma certeza inabalável que brotava do mais íntimo do seu ser. Uma voz feminina. Doce, sim, mas revestida de uma firmeza cortante, capaz de trespassar o silêncio. Não toque no que é de meu filho, este lugar é sagrado, você não manda aqui. A proclamação era irrefutável, ecoando em cada fibra daquele espaço. Naquele exato momento, o pastor Elias desabou. Caiu de joelhos, sem conseguir proferir uma única palavra. As lágrimas escorriam, um choro convulso de criança desamparada, de alguém que acabara de ser confrontado com o absoluto impossível. Ele cobriu o rosto com as mãos, talvez buscando refúgio ou tentando esconder a humilhação, e permaneceu ali, imóvel, paralisado, por um longo tempo. Então, com uma lentidão quase dolorosa, ele se ergueu, caminhou até o altar, e num gesto que ninguém jamais esperaria, tocou os pés da imagem de Nossa Senhora Aparecida com uma reverência profunda, uma humildade inédita. Em seguida, virou-se e deixou a igreja matriz, sem olhar para trás. Dona Lúcia, por sua vez, estava petrificada. Permaneceu ali, muda, os músculos em estado de alerta, incapaz de qualquer movimento, até ter a certeza absoluta de que o pastor Elias havia sumido por completo. Somente quando o último eco dos seus passos se desfez no silêncio, ela ousou fixar os olhos novamente na imagem. E, como se nada tivesse ocorrido, os olhos da Virgem estavam fechados. A aura luminosa, aquela presença sutil, havia se dissipado. Dona Lúcia carregou o peso colossal daquela experiência consigo por vários dias. O silêncio que envolvia a vivência era denso, quase esmagador. Foi somente quando os dias se estenderam e a obra de demolição permaneceu paralisada. O pastor Elias, notavelmente, jamais sequer mencionou o projeto novamente, que Dona Lúcia sentiu a segurança emergir. Só então, com um alívio lento, ela se animou a compartilhar. Contou a mim e a outros 2 amigos, pessoas de confiança irrestrita. Não foi um castigo, ela nos confidenciou, os olhos marejados de uma emoção profunda. Foi uma visita. Ela não veio com raiva não, mas com puro amor. Só quis nos mostrar que o sagrado jamais pode ser destruído. E, inacreditavelmente, foi exatamente isso que se confirmou. A mudança no pastor Elias foi drástica, inegável. Ele jamais voltou a proferir uma palavra sequer contra a Virgem ou os católicos. Os vídeos de ataque, as acusações de idolatria às procissões, tudo isso cessou, como se nunca tivesse existido. Pelo contrário, para a surpresa e o espanto de toda a comunidade, algumas semanas depois, ele surgiu. Em uma missa, sentou-se no último banco, com uma discrição quase fantasmagórica, um terço firme em suas mãos. Ninguém ousou dizer-lhe
uma palavra. Ninguém apontou. Apenas rezaram. Num silêncio que era, acima de tudo, respeitoso, uma prova silenciosa de que o impossível havia acontecido. Ele não fez um pedido público de desculpas, mas, de certa forma, nem era preciso. Quem verdadeiramente entende a fé, quem já presenciou o transcendental, sabe reconhecer quando uma alma se rendeu a um milagre. Guaraciara, finalmente, pôde respirar novamente. A Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, o coração da comunidade, permaneceu de pé, intacta, um testamento vivo daquela intervenção. As vigílias, que antes eram atos de resistência e apreensão, transformaram-se em festas de pura gratidão. E o mais surpreendente, irmãos e irmãs, até mesmo aqueles antes divididos por opiniões ferrenhas e medos profundos, começaram um processo de reconciliação, porque todos nós, de uma forma ou de outra, sentimos na pele que algo vindo do céu havia de fato tocado esta terra. Quando a fé, a verdadeira fé, toca um povo de maneira tão profunda, nada, absolutamente nada, volta a ser como antes. Os dias que se seguiram àquela noite extraordinária, irmãos e irmãs, foram marcados por um silêncio puro e bom, de respeito, de uma espera quase palpável por algo que ninguém conseguia traduzir em palavras, mas que todos sentiam reverberar no fundo do peito. Até o vento na praça parecia soprar de um jeito diferente, mais suave, carregado de nova esperança. A notícia da entrada solitária do prefeito Pastor Elias na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário começou a se espalhar. Inicialmente, um boato sussurrado, mas que rapidamente ganhou força, virando uma lenda em Guaraciara. Alguns comentavam que ele havia ido rezar, outros que era uma despedida. Havia também os que juravam ter tido uma visão. A verdade, porém, era um mistério. E ele não proferiu uma palavra. Desapareceu por dias. Nem na prefeitura, nem nos cultos habituais, nenhuma entrevista. As perguntas ecoavam. Será que adoeceu? Arrependeu-se? O que realmente viu lá dentro? Foi então que, numa manhã de domingo, a cidade despertou para uma movimentação diferente, quase surreal. Logo nas primeiras horas, técnicos da prefeitura, com urgência contida, começaram a desmontar as cercas metálicas que há tanto tempo estrangulavam a igreja. As placas de área em obras, que nos afligiam o coração, foram retiradas sem cerimônia. O trator, que jazia coberto e silencioso há dias, foi cuidadosamente içado para um caminhão e levado. Não era apenas um trabalho, irmãos, era como se um sonho dos mais profundos estivesse se materializando, um milagre acontecendo ali diante dos nossos olhos incrédulos. E então, por volta das 9 da manhã, os sinos da igreja, que antes pareciam mudos de tristeza, começaram a tocar. Não era dia de festa, nem de missa especial, apenas um domingo comum. Mesmo assim, os sinos ressoavam, longamente. Seus sons enchiam o ar, não como um chamado rotineiro, mas como um anúncio solene, uma proclamação vinda do céu, uma mensagem divina que selava a história e acalmava os corações. Eu me lembro como se fosse hoje, irmãos e irmãs, um dia que marcou a alma da nossa Guaraciara para sempre. Sem que ninguém convocasse, sem aviso, a praça central começou a se encher de gente. Mães com filhos no colo, senhoras de véu branco, jovens com camisetas da Virgem, senhores de chapéu que só apareciam nas grandes festas. Todos ali, imóveis, aguardando. Mas esperando o quê? Foi então que ele surgiu. O prefeito vinha a pé, sem o carro oficial preto, sem seguranças, caminhando lentamente em direção à velha igreja. Aquele dia ficou gravado na minha memória com clareza impressionante. Ele não trazia a pompa habitual. Vestia-se de um jeito simples, algo que jamais tínhamos visto, sem microfone, sem pódio. Eu o vi subir os degraus da igreja, um por um, até parar diante da porta já aberta. Naquele instante, um silêncio pesado pairava no ar.
Ele parou. Respirou fundo, demoradamente, antes de erguer os olhos e nos encarar, o povo reunido. Sua voz, quando ecoou, era firme. Sim, meus irmãos e irmãs, eu sentia a angústia, a emoção contida em sua garganta, quase palpável no ar. E então, as palavras que ninguém ousava sequer sonhar romperam o silêncio. Esta igreja não será demolida. Foi um choque. Ele prosseguiu com uma franqueza que nos pegou de surpresa. Eu vi o que não posso explicar, me confessou. E não me cabe tocar no que é de Deus. Um suspiro coletivo, profundo e libertador, varreu a praça inteira. Eu vi gente chorando, abraçando-se, muitos caindo de joelhos no chão. Não foi uma explosão de gritos. Foi algo mais profundo, uma comoção genuína, daquelas que só surgem quando o impossível se torna realidade, bem diante dos nossos olhos. Ele continuou, e sua voz vinha carregada de uma humildade absolutamente nova. Eu cometi erros, admitiu. Não escutei. Fui teimoso. Uma pausa. Mas Deus teve misericórdia de mim e me mostrou o que eu não queria ver. E foi naquele momento, meus irmãos e irmãs, que aconteceu algo que ninguém, eu repito, ninguém esperava. Ele levou a mão ao bolso, dali retirou 1/3, ergueu-o para que todos víssemos. Disse não ter todas as respostas, mas que agora compreendia da importância vital daquela igreja. Anunciou, sem hesitação, que o projeto do Polo de Adoração Regional Nova Aliança estava cancelado para sempre. A resposta da multidão foi algo que me causou um arrepio. Não houve aplausos. O que brotou espontaneamente, de centenas de bocas ao mesmo tempo, foi um canto. Uma Ave Maria entoada em uníssono, com uma harmonia que parecia ter sido ensaiada por toda uma vida. Eu vi o prefeito imóvel, de cabeça baixa, absorvendo cada nota daquela prece. Seus olhos marejados falavam mais do que qualquer discurso. A partir daquele dia, meus irmãos e irmãs, nossa cidade nunca mais foi a mesma. A igreja foi restaurada com carinho ímpar, tijolo por tijolo, com doações e dedicação. Os muros foram reconstruídos, as imagens sacras limpas e recolocadas com honra. Mas, para mim, o verdadeiro milagre não foi o edifício. Não, meus irmãos e irmãs. Foi o que floresceu nos corações. Pessoas que antes mal se cumprimentavam voltaram a se olhar. Famílias dilaceradas por desavenças religiosas encontraram a reconciliação. Até evangélicos, críticos do fanatismo anterior do prefeito, fizeram questão de ir à missa para agradecer. E ele, o prefeito, meus irmãos e irmãs, não voltou a ser pastor, mas sua fé, aquela que o transformou, jamais foi abandonada. Continuou frequentando a igreja dele, sim, mas nunca mais atacou os católicos. Nunca mais. Samuel ousou chamar a Virgem de ídolo. Nunca mais zombou de uma procissão. Lembro-me com clareza, no ano seguinte, de quando a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe passou pela praça. Ele estava lá, parado na porta da prefeitura, de pé, e aplaudiu meus irmãos. O narrador da procissão, ao microfone, sussurrou algo que me marcou a alma. Isso também é um milagre. E acredite, Samuel, todo o povo entendeu. Aos poucos, nossa cidade foi se reerguendo, não só em infraestrutura, mas com algo novo, algo que nos transformou, um respeito mais profundo, uma fé inabalável e uma certeza gravada na alma de cada um. Ninguém, meus irmãos, por mais poder que ostente, pode apagar o que foi consagrado com fé verdadeira e lágrimas sinceras. Eu vi com meus próprios olhos Samuel. A Virgem não veio para gritar, nem para punir. Ela veio para tocar o coração mais duro. E sim, ela conseguiu, meus irmãos. Hoje, olhando para trás, a emoção ainda me envolve. Já faz um bom tempo, mas a vívida lembrança me faz sentir como se tivesse sido ontem. Cada detalhe daquela história, Samuel, ficou gravado em mim como se tivesse sido escrito com fogo no coração. Porque não foi apenas a igreja que permaneceu de pé. Foi, acima de tudo, a nossa fé que foi restaurada e fortalecida para sempre.
Muitos meus irmãos costumam definir milagres como eventos extraordinários, luzes celestiais ou vozes etéreas, que se manifestam de forma grandiosa. Mas para mim, o verdadeiro milagre, o que de fato tocou minha alma, foi presenciar algo muito mais profundo. Foi ver um homem que até então odiava a Virgem Maria ajoelhar-se diante de sua imagem, com uma humildade que parecia brotar de um lugar novo em seu coração. Irmãos, foi observar um prefeito, antes soberbo e completamente cego pela própria vaidade, reconhecer que seu poder tinha limites, que naquele solo sagrado sua autoridade era simplesmente nula. Lembro-me com uma clareza impressionante do dia em que tudo se confirmou, quando o destino da nossa amada igreja se selou de uma vez por todas. As obras que pareciam inevitáveis foram abruptamente canceladas. Toda a documentação que permitiria a demolição foi anulada e o projeto, que nos assombrava por tanto tempo, finalmente foi enterrado para sempre. A cena se desenrolou em uma sessão da Câmara. O presidente, um homem de postura sempre imponente, estava lá. E pela primeira vez eu vi-o em silêncio absoluto, apenas ouvindo, enquanto os vereadores, um a um, confirmavam a notícia que tanto esperávamos. A Igreja Matriz estava, enfim, oficialmente preservada, registrada como um patrimônio histórico e religioso inestimável do nosso povoado. Ao término da sessão, o prefeito se levantou devagar, com um ar que jamais tínhamos visto antes. Agradeceu com um aceno quase imperceptível e partiu. Lá fora, um grupo de senhoras o aguardava. Elas não estavam ali para reclamar, nem para expressar raiva ou triunfo. Apenas disseram, com a voz embargada pela emoção, mas com uma doçura inconfundível: "Obrigada por não tocar no que é dela." Ele baixou a cabeça e a resposta que deu, João Gabriel, marcou-me de uma forma que poucas coisas fizeram em minha vida. Eu também agradeço a ela. Aquilo me arrepiou por inteiro, João Gabriel, porque não se tratava de um mero gesto político, de um cálculo para agradar. Aquilo brotou de dentro, da mais pura essência, um sinal inegável de que seu coração havia sido tocado, talvez ainda com dúvidas, sim, mas já com uma semente de fé que começava a germinar. Depois daquele dia transformador, ele começou a caminhar mais pelas ruas da cidade, sem discursos vazios, sem a proteção de seguranças, e eu via, em cada passo que dava, a prova irrefutável de que a fé, quando realmente toca o ser humano, tem o poder de transformar para sempre. Eu, João Gabriel, fui testemunha ocular de tudo. Lembro-me dele sentado naquele velho banco da praça, os olhos fixos na imponência da igreja. Antes, para muitos, ele era quase um inimigo, um adversário a ser combatido. Mas, de repente, algo essencial mudou, algo que reverteu a percepção de todos. A cidade inteira começou a enxergá-lo de uma nova forma. Não mais como um mero adversário político, mas como alguém que tropeçou no caminho da vida e foi amorosamente reerguido. É que a mão protetora da Virgem, quando se estende em nossa direção, não empurra ninguém para o abismo da perdição. Não, João Gabriel. Ela ergue, ela corrige sim, mas com um amor que transmuta, que transforma a alma. E a cidade, João Gabriel, parecia despertar para uma nova realidade. As missas, antes com público regular, agora lotavam, repletas de uma energia e um burburinho constante. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, que antes tinha seu lugar, ganhou um status de honra absoluta, bem no altar principal, cercada por um mar vibrante de flores e por centenas de velas cintilantes. Pessoas de outras cidades e povoados vinham apenas para testemunhar essa transformação. Queriam ver a igreja que, segundo diziam, sobreviveu à demolição. Mas nós, os mais antigos daqui, sabíamos a verdade mais profunda. A igreja não apenas sobreviveu. Ela foi protegida por uma força maior. E mais do que isso, ela se tornou um farol, um símbolo vivo e pulsante de que a fé
jamais se curva à intolerância, de que o amor de uma mãe celestial é sim mais forte que toda a soberba humana e que, muitas vezes, é justamente quando tudo parece desmoronar ao nosso redor que o céu decide intervir, agindo de maneiras que jamais poderíamos prever. Morar aqui, irmãos e irmãs, neste lugar que tanto amo, continua sendo uma parte intrínseca de mim. Ainda vou à igreja matriz, é claro, e cada vez que percorro o corredor central, meus olhos invariavelmente encontram a imagem serena da Virgem Aparecida. É um sentimento que me invade por completo, irmãos e irmãs, algo indescritível que não se confunde com um medo fugaz ou uma emoção passageira. É pura gratidão, uma paz que me preenche fundo, até a alma. É como se ela me falasse, sem precisar de uma única palavra. Eu continuo aqui. Meus netos, vocês sabem, já os trouxe até o altar. Contei a eles essa história, essa memória preciosa mais de uma vez. E sempre repito, para que nunca esqueçam a lição mais valiosa. A fé não precisa ser gritada. Ela se sustenta, se manifesta na calma e na perseverança. Se um dia tentarem arrancar de vocês algo sagrado, não reajam com violência, não se movam em desespero. Foi a oração incessante, a nossa teimosia santa e uma união inabalável que salvaram a nossa igreja. Foi essa fé que permaneceu firme, como uma rocha, mesmo quando tudo parecia perdido e sem esperança. A mudança, irmãos e irmãs, não parou no prefeito Elias. Ela abraçou a todos em Guaraciara. A cidade inteira se transformou, ganhando um novo fôlego, uma nova alma. Pessoas que antes mal se cumprimentavam nas ruas, agora se uniam em oração, encontrando um elo comum. Grupos que viviam à parte, isolados em suas crenças, passaram a se respeitar, a se entender. Lembro-me até de alguns irmãos evangélicos que, no início, mantiveram um silêncio compreensível. Depois vieram nos procurar, com uma humildade sincera, pedindo desculpas pelos preconceitos passados. Muitos deles contaram que sentiram algo inexplicável os tocar, uma força que não puderam ignorar. E isso, irmãos e irmãs, para mim também é um milagre. Um milagre não se encerra quando as luzes se apagam ou o evento grandioso termina. Ele persiste. Ele vive nas pessoas, nos pequenos gestos de bondade, nas histórias que continuamos a contar uns aos outros, perpetuando a chama da fé. Hoje, quando alguém me pergunta se eu realmente vi a Virgem, minha resposta é sempre a mesma, dita com a mais profunda convicção. Sim, eu a vi, não com os olhos que enxergam o mundo material, mas com a alma. O que ela realizou aqui, nesta nossa pequena cidade, é inegável, irmãos e irmãs. É uma verdade que ecoa em cada canto. Aquilo que vivemos foi real, irmãos e irmãs, uma força imensa, gravada para sempre. E a Igreja Matriz, veja só, permanece lá, imponente e serena, mais vibrante do que nunca. A cada toque dos sinos, que ecoa na alma, fecho os olhos e agradeço. Obrigado, Virgem Santa, murmuro, do mais profundo do coração. Obrigado por ter permanecido. Obrigado por nos revelar que nunca, jamais estamos sós. Se porventura vocês já duvidaram, sentiram-se pequenos ou pensaram que a fé não tinha poder diante das forças avassaladoras do mundo, peço que recordem esta história. Lembrem-se do nosso povoado. Lembrem-se, sobretudo, daquele milagre que desabrochou, um prodígio, quando a esperança de todos minguava, porque ele veio. Pois quando um milagre de tamanha magnitude se manifesta, nada, absolutamente nada, volta a ser como antes.